acaba acontecendo é que às vezes cai a conexão e a gente retoma a conexão e é uma questão, nós estamos falando, esse é o programa Vida em Movimento, eu sou a Nirley Crespi, nós estamos hoje falando um pouco sobre os processos de coaching, tá? Hoje nós estamos aqui, isso faz parte, gente, essas coisas acontecem, tudo vem sendo corrigido e isso faz parte de um processo de aprendizagem e de um processo de flexibilização, né? A adequação, por exemplo, da internet, ela faz parte, gente, né? Muitas pessoas utilizando e mesmo que a gente tenha aí um serviço que se propõe a ser constante, esse próprio serviço acaba oscilando também. Então a gente precisa ter o quê? Flexibilidade, né? Porque a vida se movimenta, né? Trazendo surpresas. E no coaching, então, que é o tema de hoje, onde o nosso convidado Renan não pôde comparecer, eu estou fazendo então uma explanação a respeito dessa técnica, que é uma técnica que está super em voga hoje. As pessoas vêm trabalhando bastante com ela. O coaching, então, retomando para vocês entenderem, para quem entrou agora também, o coaching é um treinador. A palavra coaching é um treinador. Então, coach é treino, né? Treinamento. Ela pode ser aplicada em todas as áreas, cada área vai ter a sua especificidade, né? Então, você vai ter coaching que são especializados por áreas. Então, por exemplo, nós temos coaching especializados em esporte, temos coachings especializados em emagrecimento, hoje em dia. Nós temos coachings especializados, por exemplo, e que é o muito comum, né? E nas organizações, trabalhando com incentivo, né? Trabalhando com lideranças, e que é um processo muito importante. O coaching, então, a grosso modo, tá? Me perdoem os coachings que estão aí me assistindo, né? Não fiquem ofendidos, mas eu só estou simplificando para que a população consiga entender do que se trata um coach, né? O que ele faz? Então, o coaching, ele vai fazer um planejamento junto com você, ou junto com a instituição, ou junto com a organização, enfim. Ele vai ver a necessidade junto com o seu cliente. Qual é essa necessidade, né? Então, identificando a necessidade, a partir de então ele vai fazer um planejamento, uma planificação junto com esse cliente, descobrindo, né, junto com o cliente, estabelecendo qual é o objetivo, quais são as metas e como que ele vai dar início a esse processo, tá? O coaching, como eu falei anteriormente, não é uma varinha de condão, ele necessita que o cliente seja muito ativo no processo. O treinador, o coaching, né, ele não vai fazer por você, ele vai estar junto de você, sim, te incentivando, utilizando técnicas. Dentre essas técnicas está incluso, por exemplo, a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística. Vão estar inclusas outras técnicas também, para que você desenvolva seu foco, para que você mantenha, né, então, o seu olhar focado na sua meta. Ele vai ver com você a meta possível e não a meta imaginada. Às vezes você tem aí uma meta imaginada que você não vai alcançar em pouco tempo. Então, quando chegar nesse final, você vai dizer que o coaching é um processo inválido. No entanto, se você está com um treinador, com um coaching, ele vai estar com você estabelecendo essas metas possíveis, né? E isso é muito importante. E aí, dentro desses processos, o próprio coaching, ele vai perceber que há instâncias em que ele não consegue dar conta junto com o cliente dele e, nesse momento, ele ele faz, né, a sugestão ao seu cliente que ele busque outros tipos de recursos também para que esse cliente consiga otimizar o seu próprio processo.
que é quando entram hoje em dia a constelação sistêmica, né? Então, hoje nós mesclamos essas técnicas, porque nós temos, então, a consciência de que a vida emocional, que está ali no inconsciente, inúmeras vezes, o mais comum é que ela não tenha uma boa comunicação com a vida mental, né? Que é a racionalização, que está presente nesse processo de coaching, ok? Nós temos vários métodos de coaching excelentes, vários coachings, né, muito bons, que desenvolvem trabalhos muito bacanas com os seus clientes. Uma das características do atendimento dos coachings é que existe um começo, um meio e um fim, no sentido de números, de quantidade de atendimentos, né? Geralmente inicia-se um processo, estabelece um processo com 10 encontros e cria-se uma planificação para que em 10 encontros esse cliente já tenha conseguido um bom resultado dentro do objetivo e da meta que ele estabeleceu junto com o seu treinador, né, o seu coach. Então, gente, esse é um processo rico, interessante, né? Porém, é um processo que precisa ter o quê? Consciência, tá? Ou seja, quando você busca uma terapia, ou quando você busca um coaching, um processo de coaching, você precisa ter em mente que você necessariamente, tá? Isso é necessário, que será necessário que você se conscientize da sua parte, porque não adianta, o seu treinador não vai fazer por você, né? Assim como em terapia, um bom terapeuta, ele vai fazer boas estimulações, vai identificar junto com o cliente essas questões emocionais que estão ali presentes, porém, todo o processo de mudança, ele está inserido dentro da pessoa, ou seja, é você que é responsável pela sua mudança, tá? Ninguém vai mudar você, somente você mesmo, né? Então, dentro das técnicas de coaching, esse momento, né, inicial, ele se intitula autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilização. Eu, quando trabalho com os meus clientes dentro do setting terapêutico, eu sempre converso a esse respeito, né? De quem são as escolhas? Se você faz uma escolha, você está se responsabilizando por ela, né? Se você delega as escolhas da sua vida para alguém, então você não se responsabiliza pela sua vida e vai estar sempre atribuindo ao externo as coisas que você não consegue, né? Ou até as coisas que você consegue, mas você não está ativamente presente, conscientemente falando, você não está presente nesse seu processo. Então, foi a minha mãe que escolheu para mim, então eu fiz porque ela escolheu. Mas você queria fazer? Não queria. Então, por que você fez? Porque ela mandou. Ok, mas eu entendo que a sua mãe tenha mandado, que você tenha feito, porém, é necessário que haja um espaço de negociação nisso, né? Porque de quem era a meta, de quem era o objetivo. Isso tudo está presente dentro de processos, tanto psicoterapêuticos, quanto dentro de um setting de coaching, tá? E aí a gente vai e olha para o sistema, como que esse sistema está funcionando. E aí entram as questões das constelações, né? Que hoje elas estão subdivididas, porém, na verdade, elas estão todas interligadas, mas a gente observa hoje as constelações assim meio... a constelação familiar, a constelação organizacional, a constelação pedagógica, a constelação jurídica, né? Ela meio que assim, está meio setorizada. Mas de fato, a constelação, ela é a sua colocação dentro do sistema. Claro que nós estamos inseridos dentro de todos esses sistemas que eu acabei de falar,
mas ele sempre vai surgir inicialmente lá na família, né, dentro das nossas crenças que vêm sendo passadas pelos nossos ancestrais. E muitas vezes essas questões, elas não estão muito claras no processo de coaching. Por isso que hoje em dia a gente vem fazendo esse trabalho multidisciplinar, tá? Para liberar esse fluxo energético, para liberar esse fluxo de consciência, para que você possa atingir melhores resultados na sua vida, né? Porque, por exemplo, você tem lá, como eu comentei anteriormente, toda a sua planificação junto ao seu treinador, ao seu coach, e chega no final do processo e você não consegue obter o resultado esperado. Então é o momento de parar e observar e avaliar como que está esse sabotador interno, né? Esse sabotador interno, ele é incrivelmente eficiente, porque ele é inconsciente e ele está pautado nas nossas crenças limitantes, nas crenças que a gente desenvolve, baseada muitas vezes na nossa ancestralidade, tá, pessoal? Então isso tudo é muito importante, né, de ser olhado, de ser cuidado com amor, com carinho, porque eu digo para vocês, e vou estar sempre repetindo isso para vocês, que é muito importante, que é o seguinte, até lembrando, né, porque isso está lá na Bíblia também, em outros textos sagrados, que a primeira pessoa que você precisa aprender a amar é você mesmo. Como que você quer amar, de fato, verdadeiramente o outro, se você não se ama? Aí eu me encrenco, né? Ah, mas eu me amo. Ama mesmo. O que você faz para conseguir viver em paz, para conseguir viver de uma forma amorosa, né? Então, quando você olha para você com carinho, quando você acolhe os seus erros, porque nós somos falíveis, né? Lembra, pessoal, que eu sempre falo para vocês, nós somos perfeitamente imperfeitos. E dentro dessa imperfeição está a grande riqueza da vida. É onde a vida se movimenta dentro de nós. Eu erro, você erra, todos nós erramos. O que diferencia as pessoas quando elas erram? Ok, eu errei. Primeira coisa, admita. É importante, você precisa admitir, né? Reconhecer o seu erro. Ok, eu olho para o meu erro, eu admito esse erro e eu faço o que com esse erro? Fico chorando? Fico me martirizando? Vou me flagelar por causa disso? Vou me pôr de castigo porque eu errei? Ok, eu errei, eu olho para esse erro, reconheço o peso da responsabilidade, né, desse erro, as consequências que ele gera para mim e para o meio, e me proponho a não errar mais. Ó, por exemplo, eu fui traído, por exemplo. Ok, o que me levou a viver esse processo de traição? Não, mas eu sempre fui uma super, hiper gente boa, eu sou ótimo ou eu sou ótima. Será que é mesmo? Será que de fato é? Então, aí se você parar para pensar, muitas vezes você pisou na bola, né? Afundou o pé na jaca, que o pessoal fala, não é assim mesmo? Né? Então, aí você teve algum tipo de conduta que afastou seu companheiro, sua companheira. E naturalmente, ele vai em busca de outro. Então, de fato, existe traição ou existe indisponibilidade sua ou de outra pessoa ou da outra pessoa para com esse relacionamento, né? Isso é importante, é muito importante. Então, olhar para o erro, reconhecer o erro e corrigir o erro é fantástico, é muito importante porque isso nos liberta. Dentro, então, do processo de coaching, você vai sendo levado a avaliar a sua responsabilidade perante a sua vida, tá? Essa é uma prerrogativa para você poder fazer
um bom treinamento de coaching? Ah, eu quero ser, então, um empresário de sucesso. Muito bem, seja mesmo. Mas, assim, eu estou me responsabilizando pelo meu processo de ser um bom empresário, de obter esse sucesso? Como é que eu faço? Ah, não, eu vou ouvir um monte de palestras que... não é incentivo a palavra. Bem, hoje em dia existem inúmeras palestras muito boas, treinadores excelentes, motivacionais, palestras motivacionais, é esse o termo que eu queria lembrar. Existem inúmeras palestras motivacionais muito boas que vão lá, né, bota a pessoa para cima o tempo todo, e a pessoa está lá inserida nessas palestras, vira e mexe, ela está lá, ela vai para a palestra, ela se empolga toda, sai de lá, começa a fazer as coisas para aplicar no dia a dia e não dá conta. E ela se frustra. Aí ela vai de novo na palestra, ela sai de lá extremamente motivada e ela não muda condutas internas, ela não muda crenças limitantes dela. E aí o que acontece? Ela não obtém o resultado que ela foi lá buscar, tá? Então o que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela fica muito infeliz. E dentro dessa infelicidade, ela vai invalidando processos que são processos muito ricos, como é o processo do coaching, como é um processo de constelação, como é um processo psicoterapêutico, como são inúmeros outros processos onde se trabalha justamente o assumir, trazer para dentro de si, né, a responsabilidade da sua vida, o assumir a sua vida. Lembra em um ou dois programas atrás, ou 3 programas atrás, eu falei sobre empoderamento, né? O que é o empoderamento? Receber o poder de fazer alguma coisa é algo que você está recebendo de fora para dentro. Então, você pode receber um poder de mudar as coisas de lugar, você pode receber o poder de ser um gerente, de gerenciar uma equipe, um diretor. Porém, esse poder está sendo delegado a você, ele não é seu, ele lhe foi permitido, delegado. O empoderamento é aquele poder que é construído dentro de você. Então, é o momento que você assume a sua vida para si. Então, você vai se tornando empoderado, tá? Essa é a grande diferença, porque o empoderamento, ele vem de dentro para fora. É o movimento contrário do poder que nos é atribuído. Então, o coaching, você não atribui o poder a ele de resolver a sua vida. Ele trabalha com você o empoderamento. Você vai se empoderar da sua vida na medida em que você reconhece condutas repetitivas, onde você reconhece crenças limitantes, onde você reconhece padrões culturais, né? Onde você reconhece que você está sempre jogando para o outro, a sua conduta projetiva, né? Aquele momento em que você está sempre jogando no outro, né? Depositando no outro tanto as suas conquistas quanto os seus fracassos. E esse processo de psicoterapia, de coaching, de constelação, ele faz o quê? Ele faz com que você olhe para quem? Para a pessoa mais importante da sua vida. E quem é ela? É você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você. Porque é você quem vai tomar as decisões, é você quem vai estabelecer um objetivo, é você que vai estabelecer metas e trabalhar para alcançá-las. Porque também não adianta nada você ir lá com o teu coaching, você vai lá, faz toda uma planificação e beleza, vou lá, já estabeleci meu objetivo, minha meta, já tenho toda a energia. Ok, quando você vai começar? Porque o coaching vai te incentivar. Ah, eu vou começar amanhã de manhã. Muito bem. Chega amanhã de manhã, você
vai procrastinando, você vai deixando, você vai empurrando de barriga. Aí chega a sua próxima conferência, consulta, onde você vai estar com o teu coaching de novo. E ele vai dizer, então, como é que foi esse período, como foi a semana? Ah, não, sabe o que é? Aí você vai lá, conta uma história, né? Que vai achando que você vai convencer o seu coach e que ele conhece esse processo. Então ele vai te ouvir e no final de toda a sua narrativa ele vai dizer, tá bom, você adiou o seu tempo, ok. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar adiando ou você vai assumir? Não, porque essa semana eu assumo, eu vou fazer tudo. Aí a pessoa sai de lá e diz assim, eu vou fazer. E ela começa a fazer. E ela começa a fazer e de repente lá no fundinho começa aquela voz, sabe aquela vozinha, não é vovozinha, aquela vozinha pequenininha, que eu não tenho como passar para vocês no programa o que é uma constelação. Porque ela é única, cada pessoa vive um processo dentro da constelação, né? Hoje em dia é muito interessante porque eu tenho feito muita constelação individual, porque as pessoas, o campo dessas pessoas não está aberto, não está disponível para elas se apresentar, para ela vivenciar esse processo em grupo. E isso não invalida nada. Isso quer dizer que ela precisa primeiro desse tempo individual para ela se olhar, para ela aceitar as questões dela, para ela poder abrir caminho dentro dela, né? Eu faço a comparação de que a constelação é como você pegar um riacho que está lá com várias pedras, entulhos parados ali no meio, né? E aí essa pessoa fazendo constelação é como é só uma analogia, né? Você empurra um pouquinho uma coisa para cá, tira um galho do meio e esse riacho começa a ter o fluxo dele mais eficiente, né? Ou seja, você tira as barragens, aquilo que está te barrando, te impedindo de desenvolver um bom trabalho interno, né? E parar de se sabotar, tá? Então, inúmeras vezes, a sabotagem que vai aparecer no processo de coaching está ligado, então, a essas crenças limitantes que foram construídas emocionalmente na lealdade que você tem ao seu sistema. Então, pessoal, você vai falar, nossa, mas isso é complexo. Olha, a complexidade, ela está ligada, na verdade, a questões do quanto que você está disponível para transformar isso ou não. Para um bom coaching, isso não vai ser tão difícil, ele vai identificar e vai fazer um trabalho multidisciplinar, porque ele vai te encaminhar para alguém, um psicoterapeuta. Esse psicoterapeuta vai trabalhar essas questões junto com o coach. Se ele já for um constelador, ele vai agregar, se não for, provavelmente ele vai solicitar uma constelação para que esse assunto possa ser bem trabalhado, né? E depois, puxa, liberou o fluxo, vai trabalhar as metas para o seu coaching. Isso é bem bacana e importante, tá? Então, pessoal, hoje está sendo um dia, né, inusitado aí, com algumas oscilações na internet. Está sendo um dia também inusitado, porque tá um dia quente, é um dia de verão praticamente no inverno, e é um dia que está muito seco, né? Então eu venho fazendo esse convite para todos vocês que tomem água, que ofereçam água para suas crianças, ofereçam água para os idosos, né? Que coloquem então uma panela com água no ambiente onde você trabalha o dia inteiro, né? Para que você consiga ter uma melhor qualidade de ar para respirar. E, gente, sejam cuidadosos com a nossa mata. Tá tudo muito seco. Fumantes, prestem atenção. Vocês são responsáveis por inúmeros incêndios que ocorrem na beira das estradas. Então, eu solicito carinhosamente aos fumantes
que fumam dentro dos seus carros para que sejam responsáveis. Guardem a sua bituca de cigarro e depois você joga fora, descarta ela adequadamente em algum local, quando você estiver parado, tá? Então, pessoal, a nossa mata, ela consegue sobreviver nessa época com muito custo, né? E se a gente queima o mato, a gente também está queimando o oxigênio. E o oxigênio vai estar, o ar que a gente respira vai estar intoxicado com fumaça. Isso faz mal para os pulmões. Hoje a gente está vendo aí aumentar casos de pneumonia, a gente está vendo aumentar casos de rinite, de sinusite. Vamos ser responsáveis, tá bom, gente? Quanto mais responsáveis nós formos, melhor será a nossa vida, tanto individual quanto coletiva, tá? Agora eu quero mandar um beijão bem grandão para a Cibele Reis, lá de Porto Alegre. Puxa, Cibele, um beijão, querida. Ela está sempre nos seguindo aqui na live. Ela sempre compartilha esses conhecimentos, porque, como eu digo, pode até não servir para você nesse momento, mas se você compartilha na sua live, essa live nas suas redes, provavelmente ela vai estar ajudando outras pessoas, tá bom? Eu vou mandar também um beijão para o Daniel Scorzato, para Ana Paula Gugel, lá de Palmas. Querida, um beijão para você. Outro dia vi fotos nossas e quem sabe aí um dia voltando a Palmas a gente vai estar se encontrando. Gratidão pela sua fidelidade ao nosso programa. Compartilha, um beijão grandão, tá? O Márcio dos Santos, que está aí presente, um beijão, querido. O Daniel, então, Scorzato Nascimento, né, que eu não falei o último sobrenome dele. O Antônio José Nogueira, ele diz assim: olá, Nirley, estou acompanhando e desejo um excelente programa. Gratidão, Antônio. Olha, é super importante que a gente realmente compartilhe tudo isso. Você é um companheirão aí de live, gratidão mesmo por estar sempre presente, compartilhando também. A Malila Cristina, a Maria do Carmo Ferrão, um beijão, queridas. O César Lucas, a Maria José Muniz, também está sempre acompanhando, tá? Estou mandando um abraço para todos. E eu quero hoje mandar um beijo especial, um abraço muito grande para a Bruna Nantasso. Parabéns, querida, hoje é seu aniversário. Hoje eu estou aqui marcando esse programa hoje com a sua presença. Quero também mandar um beijão grandão para os aniversariantes da semana. Chegam várias notinhas para gente, mas desculpe, pessoal, eu sinto muito por não dar conta de falar o nome de todos aqui no programa, mas é que se torna bastante impossível a gente poder falar isso, tá? Então, para a gente, como a gente já está caminhando aí para o final, lembrando a todos que estão participando desse programa, hoje o nosso tema foi sobre coaching, né? E no coaching existe, então, o que eles chamam de 6 leis da autorresponsabilidade. Aliás, ontem à noite eu estive numa palestra muito agradável, muito bacana, com o Marcos, que é um coaching que atua ali em Araçariguama, onde ele ofereceu dentro dessa palestra um material que eu gostei, achei bem bacana, e trouxe aqui para vocês, e eu vou estar lendo para vocês, só pensarem, tá bom? Mas é muito legal se vocês puderem adotar um pouquinho disso para a vida de vocês. Então, com a sua licença, Marcos, licença com o pessoal da Febracis também, eu vou citar aqui as 6 leis da autorresponsabilidade, segundo a linha que eles levam, que eles atuam, tá bom? Então, a primeira lei é a seguinte: se for criticar pessoas, cale-se. Então, ao invés de criticar os outros, cale-se, pense a respeito primeiro, antes de criticar, avalie isso dentro de você, se não está sendo uma projeção sua essa crítica, né? Porque é importante ver isso. A segunda é, se for reclamar das circunstâncias, ao invés de reclamar da circunstância, dê sugestão. Eu costumo fazer isso nos grupos que eu pertenço. Por exemplo, tem um grupo de moradores na área onde eu resido e nesse local as pessoas reclamam. Então eu digo, olha, ao invés de só reclamarem,
sejam ativos no processo, né? Então, a sugestão sempre fica, se você tem uma reclamação que é pertinente, encaminhe a órgãos competentes, tome atitudes, né? Se for necessário, acione o poder público, né? Em todos os seus setores, tá? A terceira é, se for buscar culpados, ao invés de buscar culpados para situações, busque soluções, né? Porque quando você faz isso, você vai ver que tudo vai ficando mais leve, né? E as pessoas vão gostar mais de ficar perto de você. A quarta é, se você for se fazer de vítima, se você for se fazer de vítima, então que você se faça pelo menos de vencedor, tá? Porque as murmúrias, né, das pessoas que ficam se vitimizando, elas desgastam os relacionamentos. E aí as pessoas não vão querer ficar perto de você, né? Ai, minha vida, isso, minha vida, aquilo. E todo mundo sai correndo de perto de você, porque é um chato, né? Tá bom? A quinta é, se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Isso eu já falei anteriormente. Errar, todo mundo erra, né, pessoal? E a gente, olhando para o erro e aprendendo com eles, a gente cresce, né? E não é a gente, eu cresço. Sexta, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa, mas assim, por que será que essa pessoa fez aquilo, né? Não é julgamento. Aliás, eu não digo para ninguém fazer julgamento de nada. Você nunca sabe o que acontece na vida do outro para ele agir daquela forma. Então, ao invés de ficar apontando o dedo para o outro, pense, o que será que levou essa pessoa a agir dessa maneira? Será que se eu estivesse no lugar dela, eu não teria agido da mesma forma? Será que essa não foi a forma melhor que ela encontrou para agir diante da situação? Então, pessoal, essas são sugestões muito interessantes, né? Essas leis, né, da autorresponsabilidade que o pessoal passa dentro dos treinamentos de coaching, é justamente esse caminho de autorresponsabilidade, esse caminho de você assumir a sua vida para si, tá? E você olhar para você e se acolher de forma carinhosa, de forma aonde você avalia aquilo que você tem de bom dentro de você. E isso você pode descobrir num processo de constelação, num processo de psicoterapia, você pode descobrir dentro de um processo de coaching, aonde você vai então desenvolver o quê? Os seus potenciais, ao invés de estar ocupado em só olhar para fora e passa a olhar para dentro, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, tá? Agradeço imensamente a presença de todos. Compartilhem essa live. E assim, só um lembretezinho que eu vou estar insistindo em todos os programas. O Renan vai estar conosco, o Renan que não pôde vir hoje, ele vai estar conosco no evento Vida em Movimento, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro, lá na Brasital, em São Roque. Vai ser muito gostoso, esse evento já está publicado no Face. Então, pessoal, faça esse compartilhamento, convide as pessoas, se programem e vão lá passar, será um final de semana muito gostoso em São Roque, tá? Então, um beijão, tenham um lindo final de semana, sejam responsáveis, tá bom? Lembrando que está aí também a vacinação do sarampo disponível para os adultos. Então, pessoas que não têm acima de 50 anos, que estão abaixo dessa faixa etária, verifica porque tem sim a vacinação de sarampo para vocês disponível, tá bom? Então, tenham um lindo dia. Namastê!